E quando uma esposa flagra o marido no banheiro em uma situação muito comprometedora, preste bem atenção que isso é muito mais do que parece. Eu sou a Gisele Lima. Eu sou Neymar Lima. E nós somos um casal acima da média. E esse é o projeto original de Deus para todos, é para você também. Estamos aqui começando o nosso programa Casal Acima da Média. Hoje, um tema super desafiador, muito quente, mas antes de começar a trazer aqui uma situação muito difícil que uma pessoa colocou para mim no direct, eu quero te dizer que um casamento acima da média exige verdade. Mesmo que essa verdade vá causar dor, a verdade é sempre o melhor caminho. E se você quer fazer esse caminho aqui junto conosco, levar o seu casamento para um nível acima da média e viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, se inscreva agora aqui no canal para você receber toda semana o nosso programa Casal Acima da Média e também vários outros vídeos. E agora, então vamos lá. Olha, uma esposa me escreveu o seguinte: e eu recebo mensagens semelhantes a essa de tempos em tempos. Entrei no banheiro e vi que o meu esposo estava se masturbando. Confrontei ele e ele colocou a culpa em mim, dizendo que estou sempre cansada. Não sei o que faço, não acho justo ele fazer isso comigo. Antes de você falar alguma coisa, eu quero dizer que eu recebo mensagens também de esposos, está cada vez mais frequente os esposos encontrarem as esposas também se masturbando, né? Porque existe um incentivo muito forte aí nos filmes, nas mídias, em relação à mulher. Então, isso vale para os dois lados. Tudo que a gente vai falar aqui vai valer para os dois lados. E esse é um tema que mexe muito com as pessoas. Sempre que eu respondo perguntas com esse tema, viraliza, dá muitos comentários. Então, eu trouxe uns comentários aqui que eu achei muito interessante, mas quero deixar você falar a sua palavra introdutória. Não, é porque a pergunta começou assim: encontrei meu marido numa situação comprometedora, não sei se ele estava plantando bananeira, se ele tinha luxado o ombro, o que teria acontecido, né? Mas depois ela esclareceu. Primeiro que eu acho que esse é um tema que sempre dá muita discussão. Eu me divirto muito quando eu ouço os comentários a respeito disso, porque tem toda hoje uma discussão atual que isso é um direito, que isso deve ser explorado, isso deve ser incentivado. E aqui tem muitas discussões, inclusive na fala da pessoa, né? A primeira é que o esposo, segundo o relato, culpou a esposa. E nós temos digamos, essa tendência. Muitas vezes, frente a uma situação desafiadora, a gente está sempre procurando um culpado. E a gente nunca para perceber por que aquilo aconteceu. Então é muito cômodo, frente a uma situação desafiadora, procurar culpados. Isso é a primeira coisa. A outra coisa que eu achei curiosa é que ela não acha justo. Eu fico pensando o que isso tem a ver com justiça, né? Qual é a correlação da justiça com o evento? Então, o fato é que nós temos um evento objetivo, claro. E quando a gente, frente a um fato, não identifica a razão pela qual ele aconteceu, a gente fica aí se perdendo em discussões que não tem nada a ver. Quem é o culpado, se isso deveria ou não, se isso é justo ou não. Percebe como é interessante? Quando a gente está falando com casais, isso serve para a vida. Não interessa a razão pela qual, ou melhor, de quem há a culpa
pelo qual um fato aconteceu. O mais importante é, frente àquele fato real, por que ele aconteceu, qual é a causa e quem vai resolver. Porque enquanto a gente fica nessa discussão, se é justo ou não, quem é culpa de quem ou não, quem deveria, isso é algo que a gente sempre está na discussão, quem deveria corrigir aquilo, quem deveria fazer ou não fazer, a gente perde um tempo enorme, quando o mais prudente é, ou mais coerente é sentar e por que aquilo está acontecendo Uhum. Sem e quem dúvida, vai resolver. sem dúvida. Esse é o ponto principal. Mas tem vários pontos aqui que a gente precisa, então, esclarecer, que eu tenho certeza que as pessoas têm dúvida, porque são perguntas que a gente sempre recebe, né? Uhum. Primeiro, há quem defenda que no casamento, se há um consenso entre os dois, Daí, tudo bem. Há isso quem é uma discussão defenda que atual. no casamento não tem problema nenhum Uhum. um dos dois ou os dois se quiserem se masturbar. Então, Mas não é o primeiro, caso. não é o caso, mas Uhum. primeiro, então vamos deixar isso aqui claro. Nós estamos falando aqui sempre de um projeto original de Deus para o casamento. Nós estamos falando de um lugar, de Uhum. uma É convicção, isso. de uma convicção cristã. Então, se alguém está perguntando, uai, mas não pode, né? No casamento tem algum problema? Tem problema, sim. Entendendo, primeiro, vamos esclarecer o que é o ato de se masturbar. É você buscar prazer Uhum. ou ferramentas, alguma coisa para se excitar sexualmente e sentir prazer sozinho. É isso. Sozinho, sem o seu cônjuge. Então, entendendo o que é dentro do projeto original, que é um projeto de sucesso, que a gente sempre está conversando aqui, é o que a gente está fazendo aqui, Uhum. não pode, Uhum. não deve, não convém, não pode. Né? Biblicamente, dentro dos princípios bíblicos e cristãos, você buscar prazer sozinho, porque não tem como, não adianta vir querer me dizer, ah, mas eu estou fazendo isso pensando só na minha esposa ou no meu esposo. Assim, para mim, é praticamente impossível a pessoa fazer isso sem buscar uma pornografia, ou pensar, né, em uma terceira pessoa. Então, assim, não pode. No casamento, não deve. E eu acho importante esclarecer essa questão, porque tem muitas pessoas que me perguntam, que acham que você se tocar junto com o seu esposo, junto com a sua esposa, com o seu cônjuge, é masturbação. Então, isso é uma confusão e não é. Masturbação é você se tocar sozinho, isolado, separado, né, buscando o prazer sozinho. Então, quando a gente fala de carícias ou de alguma questão que os dois em consenso, ali talvez em preliminares, ou quando está distante por algum motivo, uma viagem longa, alguma coisa, em consenso, juntos, né? Juntos, não é masturbação. Então, dito isso, Uhum. esclarecendo isso, eu quero trazer aqui alguns comentários que eu acho que vai ajudar a gente a fomentar aqui a nossa conversa, a nossa discussão. Teve uma pessoa que fez um comentário que eu gostei muito, que ela disse assim: o casamento só se mantém se os dois investirem. Quando nos casamos, nos tornamos um só. Se um não está bem, o outro também não está. Nós mulheres, então era uma mulher falando, nós mulheres, se deixarmos pelo nosso eu, nós ficamos meio preguiçosas sexualmente, né? E conseguimos ficar
mais tempo sem sexo. Só que, se casamos, temos a responsabilidade de passar por cima do cansaço e satisfazer a pessoa que escolhemos dividir a vida. Então, ela traz algumas questões aqui pontuais que eu considero relevantes, Uhum. né? Primeiro, você está num casamento, você não está sozinho. Eu sempre falo, você não pode medir a necessidade do outro pela sua necessidade. Você não pode medir pela sua régua. Você precisa pensar no outro também. Por quê? Se nós formos ter encontros sexuais só quando eu estiver afim, quando eu estiver com vontade, quando tudo sincronizadamente estiver bom para mim, vai haver uma privação sexual, que é o caso, né? E aí tem consequências. Uhum. Agora, com isso, eu estou querendo dizer que a culpa é da esposa? Uhum. Não. A culpa não é da esposa, a culpa é só dele? Também não. O que ele fez está errado? Com certeza. Com certeza está errado. Porém, a gente tem que entender quando é aquilo que você falou. Quando um casamento chega a esse ponto, a gente precisa entender o que está acontecendo, Uhum. né? E não tem outro caminho a não ser conversando de forma transparente, de forma honesta, com seriedade, firmeza, mas sem acusações, sem ficar julgando, apontando, mas tentando entender como nós chegamos a esse ponto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu falei lá no início desse vídeo, né? É muito mais do que parece, Uhum. né? Você pegar o seu cônjuge numa atitude dessa, o que revela, né? O que está revelando? Que sintoma é esse? O que está revelando a vulnerabilidade desse cônjuge, concorda? Como você falou de sintoma, primeira coisa é se, nesse caso específico, essa pessoa não tem um vício. Um vício. É uma É, das um possibilidades. vício Pode revelar. comportamental, cultural, porque em alguns ambientes, em algumas sociedades, homem que é homem faz isso. Então, se não é um vício. Uhum, Então, pode ser que essa pessoa, ainda mais, em especial depois da pandemia, com o consumo irrestrito da pornografia, às vezes esse esposo está com um vício. uhum, Isso é uma discussão completamente diferente. Isso é a primeira. A outra coisa é esse comentário dessa pessoa da audiência que falou o seguinte, que as mulheres tendem a ficar preguiçosas. Eu tenho algumas considerações a respeito disso. Eu não imagino que sentir prazer é alguma coisa que dá preguiça. Eu acho que o que acontece ao longo do tempo é que tanto homens quanto mulheres, eles não se preocupam em aprender esse momento que é o sexo a dois. É isso. A gente acaba ouvindo que sexo é que nem andar de bicicleta, basta começar, o que não é verdade. Eu gosto muito de pensar em algum tipo de esporte. Para quem já praticou esporte alguma vez, sabe, ou coisa desagradável é você praticar um esporte com alguém que não sabe o que está fazendo. E aí eu incluo tanto o esposo quanto a esposa. Então, por alguma razão, os dois acabam negligenciando, acabam não valorizando a vida sexual, e aí não é bom para ninguém. Não é uhum, bom para a esposa, e aí ela está sempre com preguiça, porque nunca é bom. uhum. É, a preguiça, ela pode até existir, mas eu acho que Pode. é mais o cansaço, a sobrecarga. Também, É uma possibilidade, né? Uma mulher que está sobrecarregada, um esposo que não é sensível sim. em aliviar a sobrecarga da sua esposa, ajudando até mesmo em casa,
Às vezes, Ele os 2 acaba. nunca aprenderam a fazer sexo. Nunca, nem antes, nem depois. Às Uhum, vezes, a única orientação que esse casal teve foi na pornografia. E como é a pornografia que ensina, você está vendo algo que na vida real não vai acontecer. Então, todo encontro sexual é um encontro de frustração, porque você não consegue ter esse prazer que é vendido, uhum, que é mostrado na mídia social. Então, você acaba se confrontando com o real que você nunca aprendeu como que acontece. uhum, E os 2 acabam se afastando. E aí, o prazer solitário faz muito mais sentido. uhum. Sim, é uma possibilidade. Agora, o que que significa Vamos o que que lá. significa? Se uma pessoa está buscando prazer sozinha dentro do casamento, é porque o cônjuge não está sendo suficiente, é Sim. porque um dos dois, né, essa pessoa não está se sentindo totalmente suprida, não está satisfeito nessa Uhum. área. Então, tem vários fatores, várias questões que podem ser a causa ou a razão para essa pessoa não estar satisfeita. Foi sempre assim, né? Isso mudou quando, Uhum. né? O que que mudou? Então, tudo isso precisa ser conversado para ser entendido. Olha, você está buscando uma satisfação que você deveria buscar comigo. Uhum. Você não está buscando comigo. Por quê? Essa é uma boa pergunta. O que está acontecendo? Mas nós sabemos quantos anos a gente acompanha casais. A Uhum. encontrar casais que tenham essa maturidade para sentar e conversar aqui nesse nível que a gente está falando, olha, peraí, o que está acontecendo, né? Você não deveria estar fazendo isso. Eu estou aqui, sou sua esposa, ou eu sou seu esposo, né? Por que que você está buscando isso? A pessoa já pode estar, sim, isso já pode ser um reflexo de um vício, mas o próprio vício também já é consequência, talvez, de uma privação sexual. Uhum. Então, quando chega num ponto desse, a coisa já vem rolando há muito tempo. Com certeza. Já existe todo um processo gradativo de parar de investir na vida sexual, que é normal. Uhum. Praticamente, né, em todos os casamentos, quase todos os casamentos, no início tem todo aquele investimento e tudo, depois vai parando por questões práticas, muitas vezes, os filhos que chegam, o trabalho que fica mais puxado, aí começa a fazer um curso, e blá, blá, blá. Então, o que que significa, né? Importante entender, uma atitude dessa revela muitas coisas e precisa ser identificado. E em cada caso, cada casal pode ser questões diferentes. Por isso Sim. que tem que sentar e conversar. Agora, entender, eu vou reforçar aqui o que eu fiz questão de deixar claro, não é normal. Porque você Uhum. falou, na sociedade machista, o homem fazer isso é normal, desde adolescente. Então, falando aqui, mediante os princípios cristãos que a gente defende aqui, não é normal, não é saudável e não é necessário. Uhum. Não é necessário, isso que precisa ser entendido, porque Deus nos criou com todo o potencial para satisfazer um ao outro, para viver uma vida sexual no casamento intensa, prazerosa por toda a vida. Só que, claro, não é mágica. A gente precisa buscar conhecimento, buscar informação, a gente precisa ter saúde, saúde física, saúde emocional, Uhum. saúde espiritual, né? O Então, é todo um conjunto de investimento e de busca para você ter esse resultado. Mas todo mundo pode ter, se tiver essa disposição e esse interesse. eu tenho um mentor que ele fala uma coisa muito interessante, nada mais interessante do que você ter uma mente ensinável, que você ter a disposição de querer aprender novas coisas. E hoje a neurociência fala da importância de você aprender uma nova língua, tocar um instrumento, fazer algo que você nunca fez.
Imagina se todos os casais estivessem dispostos a aprender coisas novas da sua intimidade sexual. Porque é óbvio que quando a gente casou, eu com 19, você com 17, era uma realidade. Quando a gente tinha 30 anos, era outra realidade. Independente do momento de vida de um casal, o que eles estão dispostos a aprender para renovar? Porque é muito interessante que quando esse casal, por alguma razão, eles escolhem acabar com o seu relacionamento, é impressionante. Os dois se tornam outra pessoa. Todo mundo vai para academia, emagrece, faz plástica, pratica esporte e muda a roupa e muda o cabelo. Então, é impressionante. Depois de destruído uma relação, você está pronto a fazer qualquer coisa para Uhum. aprender algo que você poderia só ter tomado a decisão de aprender Uhum. com a mesma pessoa. Então, esse casal ele está disposto a ter uma mente ensinável e aprender coisas que ele não sabia, Uhum. a perceber que não é necessário ter um prazer solitário, se ele pode, junto com o seu cônjuge, aprender coisas que os dois não sabiam. A gente vê acontecer bastante, a pessoa não tem essa disposição, esse interesse que eu acabei de falar antes, e depois acaba terminando o casamento, e aí você vê a pessoa com toda a Não é disposição do incrível? mundo, aí tem tempo para ir para academia, tem tempo para sair, para flertar, Pois é. né? E é impressionante isso, porque é uma grande ilusão. Porque se ela não teve a disposição para sentar e entender o que aconteceu, por que Uhum. chegou naquele ponto, ela vai chegar de novo Na mesma com a, situação. com a próxima pessoa e pode trocar quantas vezes quiser, vai chegar sempre naquele ponto de insatisfação. Uhum. Porque a vida sexual satisfatória, ela é um prazer mútuo, né? E isso é um investimento. É um investimento, como eu acabei de falar antes, né? Então, teve outro comentário também que eu anotei aqui, que é nesse sentido aí. Muita gente diz que está cansada, mas arruma disposição para outras coisas. Uhum. Também isso acontece no casamento, né? E outro comentário que eu tinha anotado aqui, o que ele fez é errado, mas também é um pedido de socorro. Então, e eu completo ainda que muitos comportamentos não são justificáveis. Uhum. Não justifica o que ele fez está errado. Não adianta querer justificar, não adianta querer Não, culpar a esposa, querer exatamente. O culpar argumento a dele não faz o menor circunstância. sentido. Porém, explica. Não é justificável, Não. mas é explicável. E se a gente tiver maturidade, coragem para sentar, para conversar e para entender essa explicação, é aí que a gente pode tratar e resolver. Então, quando você não tem a disposição, a maturidade, a coragem para conversar e entender como nós juntos, a dinâmica que nós construímos, talvez durante anos, e juntos chegamos aqui, se não tiver esse entendimento, não tem como resolver. E Uhum. é isso que a gente vê acontecendo em grande parte dos casamentos. Não resolve os conflitos, ou joga para debaixo do tapete e vai levando, tentando seguir em frente, ou acaba, Uhum. põe um fim, mas não entende o que aconteceu, não resolve. E aí, ou vai acabar, né, chegar numa situação insustentável, ou vai chegar no mesmo lugar no próximo relacionamento. Agora, a atitude desse esposo que diz que a culpa é da sua esposa, ela revela uma completa inadequação. Ora, se é culpa dela, por que que ela não quer fazer sexo com ele? Ele, por acaso, sabe fazer sexo? Uhum, Ou seja, ela ela tem agenda para estar descansada ao final do dia, para estar se sentindo bem
se sentindo amada, se sentindo valorizada. Ele tem interesse de buscar conhecer sobre a sexualidade Isso. feminina e da própria esposa? Eu vi recentemente um aplicativo que ele é gigante, olha que coisa impressionante, esse aplicativo, ele simplesmente ele mapeia o, ah, o ciclo menstrual de uma mulher. Olha que coisa impressionante. Então, imagina, antes que era uma coisa tão difícil de Tem saber, vários hoje. de um esposo poder saber em que momento do ciclo a sua esposa está e como está a disposição emocional e fisiológica dela. Então, esse esposo tem essa preocupação, Uhum. ele tem a preocupação de permitir que ela se cuide, que ela cuide do cabelo, cuide da pele, que faça uma atividade física, porque eu sempre converso com os homens a respeito disso. É muito difícil uma mulher não querer fazer algo que lhe dê prazer. Então, fica a dica aí para o esposo. Geralmente, se ela não está querendo fazer sexo com você, é porque de alguma maneira aquilo não está sendo eh, confortável, aquilo não está sendo prazeroso. E Uhum. se não está sendo prazeroso, adivinha quem é o responsável? Se fosse um esporte, é o outro jogador. Uhum. Ou seja, é a gente mesmo. Então, se não está sendo prazeroso, por quê? O que que não está bom? Como é que eu posso melhorar? O que que eu posso aprender que eu ainda não sei? Percebe? Uhum. Então, você dizer que está fazendo algo e a culpa é do outro, não faz sentido nenhum. Coisa de menino. Aqui a gente tenta sempre, né, olhar os dois lados. Claro. Os dois lados da história, né? Sempre tem os dois lados da moeda. E num casamento, nunca será 100% responsabilidade Hum, de um só. Sempre os dois são responsáveis, tanto pelo problema, por ter chegado onde chegou, como também pela solução. uhum, Né? Então, nós precisamos enfrentar juntos, unir as nossas forças, buscar ajuda juntos se preciso for, buscar informação, buscar conhecimento, né? Então, isso é muito importante. E eu vejo que entender que é um sintoma de que os dois estão desconectados e houve um processo gradativo até chegar aqui, que processo foi esse, o uhum. que mudou, por que mudou, quando mudou, para que possa resgatar a conexão que foi perdida, né? E tem os dois lados, porque tanto na vida sexual a gente precisa conhecer a si mesmo para ajudar o outro a me dar prazer. Mas eu preciso também ter interesse de conhecer o outro, Sim. para que eu possa dar prazer para o outro, não o que é bom para mim, mas o que é bom para o outro. Hum, Eu preciso, se eu amo o meu esposo, a minha esposa, eu preciso checar. Não, para mim tá bom. Não, eu estou super satisfeita. Para mim, assim, tá ok, tá ótimo. Mas e uhum, para o hum. outro? Né? Tá bom, tá ótimo para quem? Então, muitas vezes também, você falou aí do lado do esposo, e isso a gente vê acontecendo muito mesmo, né? O esposo que não é sensível, que é muito egoísta, e esse egoísmo ele tem que ser vencido dos dois lados, Sem dúvida. porque existe uma diferença de apetite sexual entre homem e mulher, e isso é fisiológico. E tem muitas mulheres que se casam depois com o tempo, né, por várias razões, também se descuidam da sua aparência. Então, tem muitas mulheres que também acham. Eu escuto muito isso, por isso que eu falo aqui. O que eu falo aqui é de experiência prática, não é teoria, Uhum, né? E eu escuto muito, se ele me ama, ele tem que me aceitar assim, ele hum. tem que continuar sentindo desejo por mim assim, ele tem que continuar tendo atração por mim assim. Não, não é simples Não é bem assim. assim. Não é bem assim.
né? Então, muitas vezes, ele tem que entender que eu estou cansada, ele tem que entender, ele tem que entender. A gente está sempre puxando para o nosso lado, querendo que o outro entenda, mas a gente não está disposto a entender também o outro, né? Porque você também tem que entender que a necessidade do outro é diferente da sua. A forma como o outro se sente atraído, desejado, né? É diferente. Então, os dois são responsáveis, os dois precisam se empenhar em conhecer, né, o que satisfaz o outro, o que acende o outro, o que motiva o outro, o que excita o outro, e se empenhar para fazer. Criar agenda, criar situações para que ambos estejam satisfeitos, se sentindo supridos e não haja essa privação sexual. Então, muitas vezes, a mulher também não está sensível à necessidade do esposo, que é diferente, e acaba tendo uma consequência É, dessa. sabe que alguns estudos mostram, isso é um tema hoje muito controverso, que uma boa parte das mulheres hoje, em 2026, não tem prazer sexual. Muito interessante. Algumas, inclusive, caminham na perspectiva de dizer o seguinte: não, eu não quero mais nenhum tipo de prática, porque eu não tenho prazer nenhum. Você colocou muito bem que às vezes a gente está delegando para o outro a responsabilidade de nos dar prazer. Tanto homem quanto mulher precisam assumir a responsabilidade em relação às suas necessidades. Isso pode ser contemplado compartilhando conhecimento e habilidades no encontro, de uma forma que os dois possam ter satisfação sexual. Mas eu insisto, isso depende de conhecimento. E Se muitas eu não vezes o sei, outro nem está sabendo que isso, você não está satisfeito, exata, você não fala. se eu não sei como que eu acesso o prazer, dirá dar prazer para o outro. Percebe? Então, acho que aqui é fundamental que essa conversa ela seja transparente, ela seja honesta. E olha que coisa impressionante, eu volto para um tema muito atual da neurociência, dos terapeutas. Você pode junto aprender algo que os dois nunca souberam. E é engraçado que às vezes, quantas coisas a gente depois de 10, 15, 20 anos de casado veio aprender que a gente não sabia, mas porque a gente quis aprender. Quando eu me acostumo a uma vida ruim, a um relacionamento médio, medíocre, eu acho que aquilo é normal. E mais ainda, quando eu acredito em mentiras que me foram contadas, qual é uma mentira clássica? A vida sexual no casamento, ela no início, ela é bom e vai só piorando. Ora, se eu parto dessa mentira e que ela é uma verdade, eu vou me esforçar para que isso aconteça. Então, E eu não vou vai me melhorar. acomodar, né? Eu vou me Eu vou acostumar. entender que aquilo é normal. Agora, imagina de tempos em tempos eu me dispor, junto com o meu cônjuge, a aprender tudo de novo, aprender de um novo jeito. E aí, só voltando na palavra dela, eu não acho justo. O que isso tem a ver com justiça? Nada. E diga de passagem, a vida nunca foi justa. Isso tem a ver com identificar uma realidade, definir por que ela aconteceu e juntos. Não esperar que alguém resolva. Só tem duas maneiras, ou eu resolvo junto ou eu resolvo sozinho. Porque digamos que esse esposo, ele tem dificuldade de aprendizado, ok? Que eu acho que é muito comum. O homem é um bicho meio em alguns momentos, com dificuldade de aprendizado. Essa mulher aprende e ensina ele. Olha que legal. Ela aprende, Isso eu tenho que concordar. aprende para ela Tudo ele e acha que é ensina. besteira. Não, isso é besteira. Não, isso aí não Conversando com precisa disso, não. Não tem necessidade conversando com disso. a boa parte dos homens, a gente vê que, às vezes, ele tem dificuldade de aprendizado.
Uma mulher sábia edifica a sua casa, ela aprende, convida ele para aprender, e se ele não der conta, ela ensina para ele. Deixa eu te mostrar como é que é, Uhum. para você e para mim. Então, tá vendo como sempre a gente cai no ponto da conexão? Total. Como o que falta é Mas conexão. a coisa mais difícil é você ensinar. A conexão é que leva a essa conversa Mas íntima com olha frequência que para poder dificuldade conversar. ensinar alguém que acha que sabe. Porque é muito interessante hoje, ah, as pessoas que menos sabem é que mais certeza têm. Então é impressionante. Ah, e parece que quanto mais jovem, mais certeza você tem. Você vai discutir com algumas pessoas, elas sabem tudo. Elas não precisam aprender mais nada. Elas já sabem como é que fazem e mais, o que é mais curioso, o jeito que elas fazem é o melhor jeito. Com o tempo a gente vai aprendendo que sempre tem alguém que sabe mais que a gente. Sempre tem um conhecimento que eu ainda não absorvi. Eu acho uma realidade como essa uma oportunidade ímpar de reconstruir tudo, de aprender de outro jeito, de um ensinar para o outro Uhum. e dos dois aprenderem juntos. Esse é o problema. Essa é a questão principal que a gente está trazendo aqui. Entender o que essa atitude, o que esse fato revela. Isso. E também o que a reação de um e de E outro como você colocou, sem também está julgamento, revelando, que é uma desconexão, uma perda de conexão. O problema não é exatamente o sexo, mas a ausência de conexão gradativo que foi levando a esse distanciamento, chegando nessa consequência. é isso aí. Então, reflita sobre isso. E se esse episódio fez sentido para você, não deixe de compartilhar com as pessoas que você conhece. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você receber o nosso programa Casal Acima da Média, onde a gente traz aqui situações reais do dia a dia dos casais e fala também com muita clareza, com muita liberdade aqui para que nós possamos fazer esse caminho de viver aquilo que Deus tem para nós. Se inscreva então, compartilhe, que a graça de Deus seja sempre muito abundante sobre a sua vida, sua casa, seu casamento. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço.